Ela era a única filha de um bilionário. Com apenas 6 anos, foi diagnosticada com um câncer raro e agressivo. Os médicos disseram que não havia mais nada a fazer. Ela tinha apenas 3 meses de vida. Nenhum tratamento funcionava. Nenhuma esperança restava. Seu pai, um homem poderoso e rico, tentou tudo que o dinheiro podia comprar. Mas no final, não foi um médico ou um cientista que interveio. Foi a empregada da família. O que essa mulher fez em segredo, sem pedir permissão e sem esperar nada em troca, deixou o pai em lágrimas. Ela arriscou tudo para salvar uma criança que nem era sua por laços de sangue. E quando o mundo descobriu, tudo mudou. Esta é a verdadeira história de como o amor, quando é real, não precisa de DNA, apenas de coragem. E às vezes, os maiores milagres vêm dos corações mais inesperados. Antes de continuarmos com esta história, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. E não se esqueça de comentar abaixo de onde você está nos assistindo. Adoramos saber. Sofia tinha apenas 6 anos quando os médicos deram a seus pais a notícia que mudaria suas vidas para sempre. Ela andava se sentindo cansada o tempo todo e tinha febres frequentes. No início, seu pai pensou que poderia ser algo simples como uma gripe. Mas após vários exames, os médicos descobriram que Sofia tinha um tipo de câncer raro e agressivo. Eles não sabiam como havia começado, mas estava se espalhando rapidamente. Seu pai, Ricardo, ficou chocado e confuso. Ele não conseguia acreditar que isso estava acontecendo com sua garotinha. Os médicos iniciaram o tratamento imediatamente. Ela passou por quimioterapia e outras terapias na esperança de que algo funcionasse. Mas sua condição continuava piorando. Ricardo estava assustado, mas tentava se manter forte por sua filha. O hospital se tornou a segunda casa deles, e cada dia trazia novos desafios. Sofia, embora jovem, era corajosa. Ela não reclamava muito. Só queria se sentir melhor novamente. Os médicos não desistiram facilmente. Tentaram todos os tratamentos que conseguiram encontrar. Quando a quimioterapia falhou, passaram para a imunoterapia. Quando isso não ajudou, procuraram por ensaios clínicos. Ricardo usou todo o dinheiro que tinha para dar a Sofia o melhor cuidado. Ele era um executivo de sucesso e tinha os recursos, mas mesmo com tudo isso, nada funcionava. Toda vez que um novo tratamento começava, havia esperança. Mas logo essa esperança se desvanecia quando o câncer continuava a se espalhar. Ricardo passava longas horas no hospital e mal ia para o trabalho. Ele se sentava ao lado da cama de Sofia, segurando sua mão, lendo histórias para ela e assistindo a desenhos animados com ela. Ele queria que cada dia valesse a pena. No fundo, ele carregava uma pesada culpa. Sua esposa havia morrido ao dar à luz Sofia, e agora ele temia perder Sofia também. Ele se perguntava se era amaldiçoado ou se a vida o estava punindo, mas nunca mostrou esses sentimentos para sua filha. Sofia nunca conheceu sua mãe. Ela só tinha visto uma foto que ficava em uma prateleira de madeira na sala de estar. Era a foto de uma mulher sorridente segurando sua barriga de grávida. Ricardo dizia a Sofia que sua mãe era gentil e bonita. Ele compartilhava histórias sobre como se conheceram, o quanto se amavam e como estavam animados para conhecê-la. Sofia às vezes ficava olhando para a foto e fazia perguntas sobre sua mãe. Ela dizia que gostaria de poder abraçá-la apenas uma vez. Ricardo sempre respondia suavemente, escondendo sua dor. Sofia parecia entender que sua mãe se fora, mas nunca pareceu zangada com isso. Ela simplesmente aceitava como parte de sua vida. Agora, enquanto seu corpo se tornava mais fraco, ela fazia menos perguntas. Estava perdendo peso e precisava de ajuda para andar. No entanto, ela ainda sorria quando o pai fazia piadas ou quando as enfermeiras lhe traziam pequenos brinquedos. Ela tentava se manter positiva. Eventualmente, os médicos deram a Ricardo a notícia final. Não havia mais nada que pudessem fazer.
O câncer havia se espalhado para a maioria dos órgãos de Sofia. Seu corpo não estava respondendo a nada. A equipe médica se reuniu com Ricardo em particular e explicou tudo. Disseram-lhe que Sofia tinha cerca de 3 meses de vida, talvez menos. Ricardo não conseguiu falar no início. Sentia-se entorpecido. Como uma menina com tanta vida pela frente poderia receber um tempo tão curto? Ele perguntou se havia alguma chance, qualquer coisa que eles não tivessem tentado. Os médicos disseram que não. Eles haviam feito tudo o que podiam. Naquela noite, Ricardo sentou-se no quarto do hospital com as luzes fracas, observando sua filha dormir. Ele tentou não chorar. Pensou em todas as memórias que não fariam juntos. Nenhum primeiro dia de aula, nenhuma formatura, nenhum casamento. Era demais para assimilar. Mas Sofia, na manhã seguinte, tinha apenas uma coisa a pedir. Ela não perguntou por que estava doente. Não perguntou quanto tempo lhe restava. Em vez disso, ela olhou para o pai e disse: "Posso ter uma festa de aniversário?" Ricardo ficou surpreso. Ele não esperava por isso. O aniversário dela seria em algumas semanas. Ele perguntou por que ela queria uma. Sofia disse que nunca tivera uma festa de verdade antes. Ela queria balões, bolo, música e seus amigos da escola. Queria usar um vestido bonito e dançar. Ricardo assentiu e prometeu que faria acontecer. Ele disse a ela que seria a melhor festa de todas. Naquele mesmo dia, ele começou a fazer ligações. Falou com a equipe do hospital, seus amigos e a escola. Todos concordaram em ajudar. Se Sofia queria uma festa de aniversário, era isso que ela teria. Ricardo queria dar a ela algo especial. Um dia que fosse apenas sobre alegria, sem dor ou tristeza. Com o passar dos dias, a condição de Sofia continuou a piorar, mas ela permaneceu animada com seu aniversário. Falava sobre os sabores de bolo que gostava, o tipo de música que queria e os jogos que seus amigos poderiam jogar. Seu pai a observava de perto, maravilhado com sua força. Mesmo cansada e com dor, ela sorria sempre que alguém mencionava a festa. O hospital permitiu que Ricardo usasse uma das salas maiores para o evento. Enfermeiras e médicos ajudaram a decorar com balões coloridos e serpentinas. Sofia escolheu um tema de princesa. Sua cor favorita era roxo. Então tudo estava em tons de roxo e rosa. Amigos da escola fizeram desenhos e cartões. Uma de suas enfermeiras trouxe uma pequena coroa para ela usar. Sofia riu quando a viu. Disse que seria a rainha por um dia. À medida que a data se aproximava, Ricardo sentia uma mistura de felicidade e tristeza, sabendo o que a festa realmente significava. Desde o dia em que a esposa de Ricardo faleceu, tudo dentro da mansão mudou. A casa, antes cheia de vida, tornou-se silenciosa e fria. Cada canto parecia vazio. O riso que antes preenchia os cômodos se foi. Em vez disso, a casa agora estava cheia de enfermeiras e cuidadores que iam e vinham constantemente. Eles cuidavam da saúde de Sofia, davam-lhe remédios e verificavam sua condição. Mas não ficavam por muito tempo. Parecia que ninguém realmente pertencia ali. Mas uma pessoa ficou. Helena. Ela fora contratada quando Sofia ainda era um bebê, logo após a morte de sua mãe. No início, ela deveria apenas ajudar com a limpeza e alguns trabalhos domésticos básicos. Mas, com o tempo, Helena começou a fazer mais. Ela ajudava a alimentar o bebê, embalava-a para dormir, cantava canções de ninar e ficava ao seu lado quando chorava. Ela não apenas trabalhava ali. Ela se tornou parte da vida de Sofia, alguém que nunca foi embora. Conforme Sofia crescia, Helena se tornou seu apoio constante. Ela estava lá pela manhã, ajudando Sofia a se vestir e preparando seu café da manhã. Certificava-se de que Sofia escovasse os dentes e amarrasse os sapatos. Quando Sofia tinha pesadelos, Helena sentava-se com ela, segurava sua mão e a acalmava.
Ela lia histórias na hora de dormir e inventava canções bobas para fazer Sofia rir. O vínculo entre elas se fortalecia a cada dia. Ricardo notou, mas nunca tentou impedir. Ele estava frequentemente ocupado com o trabalho, tentando administrar tudo sozinho após perder a esposa. Ele não tinha tempo ou energia para estar presente o tempo todo. Helena preencheu esse espaço. Para Sofia, ela não era apenas uma ajudante na casa. Um dia, quando tinha cerca de 4 anos, Sofia olhou para Helena e, sem hesitar, a chamou de Mamãe número 2. Não foi algo ensinado. Veio naturalmente do amor e da confiança. Esse nome pegou. A partir de então, Sofia sempre a chamava assim. Mamãe número 2, posso tomar suco? Mamãe número 2, podemos brincar? Helena nunca a corrigiu. Ela sorria todas as vezes. Significava o mundo para ela. Helena não tinha filhos e seu passado era marcado por uma dor profunda. Quando era mais jovem, ela teve uma irmãzinha que ficou muito doente. A família era pobre e não podia pagar pelo tratamento adequado. Helena viu sua irmã piorar lentamente e, um dia, ela se foi. Essa memória nunca a deixou. Permaneceu em seu coração, enterrada, mas nunca esquecida. Ela havia prometido a si mesma, em silêncio, que se algum dia tivesse a chance de cuidar de uma criança doente novamente, faria todo o possível para que essa criança se sentisse segura e amada. Sofia se tornou essa criança. Cuidar dela era mais do que um trabalho. Era uma missão pessoal, algo que ela estava destinada a fazer. Mesmo quando as enfermeiras iam e vinham, Helena ficava. Alguns cuidadores eram bons em seus trabalhos, outros eram distantes. Mas Helena era diferente. Ela se sentava ao lado de Sofia durante os tratamentos, enxugava suas lágrimas quando as injeções doíam e segurava sua mão durante os exames. Quando Sofia sentia medo, não chamava as enfermeiras, chamava por Helena. Em eventos escolares, Helena comparecia quando Ricardo não podia. Ela ajudava com a lição de casa e mostrava a Sofia como escrever seu nome. Cada desenho que Sofia fazia tinha 2 mulheres. Uma era a mãe que ela nunca conheceu, e a outra era Helena. A foto de sua mãe verdadeira ainda estava na prateleira. Mas era Helena quem lhe dava um beijo de boa noite, escovava seus cabelos e fazia suas comidas favoritas. Ricardo às vezes lutava com isso. Ele sentia muita falta da esposa, e ver Sofia formar uma conexão tão forte com outra pessoa o lembrava do que havia perdido. Mas nem ele podia negar o quão importante Helena era. Ricardo havia estabelecido regras claras quando Helena foi contratada. Ela não era da família, era uma funcionária. Tinha seu próprio quarto na casa e seguia um horário. Mas essas regras se desvaneceram com o tempo. Nenhuma fronteira poderia conter o amor que crescia entre Helena e Sofia. O que começou como uma relação de trabalho tornou-se algo não dito, mas forte. Helena não pedia tratamento especial. Ela não exigia ser vista como mais do que uma funcionária, mas agia como uma mãe, porque era disso que Sofia precisava. E Ricardo, embora silencioso sobre isso, tornou-se grato por sua presença. Ele via como Sofia sorria mais quando Helena estava por perto. Ele notava como ela ficava calma. Helena preencheu o espaço emocional que ninguém mais podia. Ela deu conforto não apenas a Sofia, mas a toda a casa. Sua presença fez a mansão parecer menos um hospital e mais um lar novamente. Mesmo com toda a tristeza ao redor, tudo que Helena fazia vinha da promessa que fizera anos atrás. Ela não conseguiu salvar sua irmã, mas não falharia com Sofia. Cada remédio dado, cada refeição preparada, cada história contada, era sua maneira de manter essa promessa. Ela sabia que não podia curar o câncer, mas podia dar a Sofia alegria, amor e paz. Helena acreditava que o amor tornava a dor mais fácil de carregar. Ela cantava suavemente quando Sofia não conseguia dormir
e sentava-se ao seu lado durante os dias mais difíceis. Sofia confiava nela completamente. Aos olhos de Sofia, Helena era uma segunda mãe. Não por sangue, mas por escolha e por cuidado. Esse vínculo se tornou inquebrável. Mesmo quando os dias se tornaram mais sombrios e os médicos davam notícias desanimadoras, Helena não foi embora. Ela permaneceu forte porque havia feito uma promessa. E Sofia havia se tornado essa promessa, viva e respirando. Ela era a razão pela qual Helena continuava. E ela não iria desistir. No dia da festa de aniversário, a casa parecia muito diferente do habitual. Não era chique ou cheia de decorações caras, mas era acolhedora e alegre. Havia balões coloridos presos às paredes, uma longa mesa com lanches e um grande bolo rosa com cobertura macia no centro. Pequenos chapéus de papel, alguns já tortos ou inclinados, eram distribuídos para as crianças. Sofia estava sentada em sua cadeira de rodas no meio da sala, usando um vestido rosa claro que tocava suavemente seus joelhos. Sua cabeça estava careca por causa dos tratamentos, mas seus olhos brilhavam de felicidade. Ela sorria toda vez que alguém lhe dava um abraço ou um pequeno presente. Alguns de seus colegas de classe vieram, segurando desenhos e bichos de pelúcia. As enfermeiras ficavam por perto, caso precisassem, mas ninguém falava sobre hospitais ou remédios. Naquele momento, era uma festa de aniversário normal, exatamente como Sofia havia sonhado. Helena ficou perto de Sofia o tempo todo. Ela se certificou de que seu prato estivesse cheio de comida macia, que Sofia pudesse comer facilmente. Ela a lembrava de beber água e a ajudava a sentar-se mais confortavelmente na cadeira quando parecia cansada. Helena ria com as crianças, distribuía fatias de bolo e limpava a cobertura do queixo de Sofia com um guardanapo. Os convidados a viam como parte da família, não apenas como alguém que trabalhava na casa. Ricardo ficou perto da porta, conversando com alguns pais e observando tudo. Ele não queria roubar o brilho de Sofia, mas também não queria perder um segundo. A música tocava suavemente ao fundo, e as crianças brincavam de jogos simples que não exigiam muito movimento. Havia uma pequena mesa com lápis de cor e papel, e Sofia desenhou por um tempo com uma de suas amigas. Todos tentavam fingir que era apenas uma festa comum, mas no fundo sabiam que não era. Quando a festa começou a desacelerar e a maioria das crianças já tinha terminado o bolo, Helena sentou-se no chão ao lado de Sofia. Ela tinha um pequeno pedaço de bolo na mão e estava dando pequenos bocados a Sofia. Sofia inclinou a cabeça ligeiramente para o lado e olhou diretamente para Helena. Seu rosto estava calmo, mas seus olhos eram sérios. Então, com uma voz suave e fraca, ela fez uma pergunta que fez o mundo parar. "Eu vou viver, mamãe", ela disse. Ela não disse Helena. Ela não disse minha outra mamãe. Ela disse mamãe, porque era isso que Helena era para ela. A sala ficou em silêncio. Parecia que a música havia desaparecido. As vozes pararam e o tempo congelou. Helena não respondeu imediatamente. Sentiu como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. Ela olhou nos olhos de Sofia, tentando se manter forte, mas por dentro sentia vontade de chorar. A pergunta doeu mais do que qualquer coisa que Helena já havia sentido. Ela queria dizer sim. Queria sorrir e dizer a Sofia que tudo ficaria bem, mas não conseguia mentir. Não para Sofia. Não depois de tudo o que passaram juntas. Seus lábios tremeram e seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não as deixou cair. Ela estendeu a mão e segurou a de Sofia com força. "Você é muito forte", ela sussurrou. "E eu estou bem aqui com você." Ela não disse sim. Ela não disse não. Ela apenas ficou com ela. Sofia continuou olhando para ela como se tentasse entender o que não estava sendo dito. Atrás delas, perto da porta,
Ricardo também tinha ouvido a pergunta. Ele não conseguia se mover. Colocou as 2 mãos no rosto e se virou. Era demais. Ouvir sua filha perguntar se ela viveria. Era o momento que ele temia desde o diagnóstico. Aquela pergunta mudou algo dentro de todos eles. Até então, eles tentavam agir como se tudo estivesse normal. Decoraram a casa, planejaram uma festa, sorriram para fotos e tentaram esquecer a verdade. Mas naquela única frase, dita tão baixinho, Sofia trouxe tudo de volta ao foco. Ela não era apenas uma menina comemorando seu aniversário. Era alguém que entendia mais do que qualquer um pensava. Ela sabia o que estava acontecendo. Podia sentir seu corpo enfraquecendo. Podia ouvir os sussurros. Ela não estava perguntando por que não sabia. Estava perguntando por que precisava ouvir da pessoa em quem mais confiava, da mulher que ela chamava de mamãe. Helena sabia que aquela resposta ficaria com Sofia para sempre. Ela não tinha o poder de mudar o resultado, mas podia escolher ser honesta, gentil e presente. Aquele momento nunca iria embora. Agora fazia parte de quem todos eles eram. Depois daquela pergunta, a festa continuou. Mas algo havia mudado. As crianças brincavam um pouco mais quietas. Os adultos falavam em tons mais suaves. Sofia, embora ainda sorrisse às vezes, parecia mais pensativa. Ela segurou a mão de Helena e não a soltou. Ricardo acabou se aproximando, beijou o topo de sua cabeça e sentou-se ao seu lado pelo resto da noite. Ninguém mencionou a pergunta novamente, mas seu peso ainda estava na sala. Tinha mudado tudo. Não se tratava mais de fingir. Tratava-se de aproveitar ao máximo o tempo que lhes restava. Naquela noite, depois que todos foram embora, Helena ajudou Sofia a vestir o pijama, escovou seus dentes, contou-lhe uma história para dormir e deitou-se ao seu lado até ela adormecer. Ricardo ficou em silêncio na porta. A casa estava silenciosa novamente. Mas agora o silêncio não era frio. Estava cheio de significado, porque a partir daquele momento, tudo havia realmente mudado. Helena não dormiu naquela noite. Depois da festa, depois da pergunta que Sofia fez, seu coração estava pesado e sua mente não parava de girar. Ela continuava ouvindo aquela pequena voz perguntando: "Eu vou viver, mamãe." Não importava quantas vezes ela fechasse os olhos, a pergunta voltava. Deitada em sua cama, olhando para o teto, Helena sentiu algo crescer dentro dela, uma necessidade de agir. Ela não podia aceitar não fazer nada. Precisava tentar algo, qualquer coisa, mesmo que parecesse impossível. Então, ela se levantou, fez um café e ligou o velho laptop que ficava na gaveta da cozinha. Começou a pesquisar online. No início, foi geral. Novos tratamentos para o câncer, medicamentos experimentais, ensaios clínicos. Depois, leu sobre casos em outros países, sobre famílias que viajaram em busca de ajuda. Algumas histórias eram tristes, outras lhe deram um pouco de esperança. Mas ela estava procurando por um milagre. Com o passar das horas, Helena refinou sua busca. Começou a ler sobre doações de órgãos e transplantes. Aprendeu que, em alguns casos raros, parte de um fígado poderia ser retirada de uma pessoa viva e doada a alguém que precisasse. Parecia perigoso e complicado, mas ela continuou lendo. O procedimento exigia que o doador e o paciente tivessem uma compatibilidade perfeita de tipo sanguíneo, enzimas teciduais e outros marcadores genéticos. Geralmente funcionava melhor entre membros da família. Helena sabia que não era parente de Sofia por sangue, mas algo dentro dela lhe dizia para não parar. Ela encontrou uma clínica próxima que fazia testes de compatibilidade e oferecia suporte para transplante de fígado. Na manhã seguinte, sem contar a Ricardo ou a qualquer outra pessoa na casa, ela marcou uma consulta. Disse à enfermeira que estava fazendo isso por alguém muito especial. Ela não tinha certeza se eles fariam o teste, mas fizeram. Então,
Tudo o que ela podia fazer era esperar. A espera pelo resultado foi dolorosa. Helena voltou à sua rotina diária, ajudando Sofia, cozinhando, dobrando roupas e limpando os quartos. Mas sua mente não estava focada. Cada hora parecia uma semana. Ela verificava o celular constantemente, esperando por um e-mail ou uma ligação. Alguns dias depois, recebeu uma mensagem da clínica pedindo que ela retornasse. Seu coração bateu mais rápido do que nunca. Ela respirou fundo, disse a Ricardo que precisava de um dia de folga pessoal e saiu de casa cedo. Na clínica, entregaram-lhe um envelope branco com seu nome. Ela o abriu com as mãos trêmulas. Os números e as palavras lá dentro não fizeram sentido no início. Então o médico entrou e explicou tudo com uma voz calma. Helena era totalmente compatível. Tipo sanguíneo perfeito, enzimas perfeitas. Tudo o que era necessário estava lá. Ela ficou sentada por um longo tempo, sem dizer uma palavra. Não parecia real, mas era. Lágrimas encheram seus olhos. Ela não podia acreditar. O médico disse que era extremamente raro, especialmente entre pessoas que não eram parentes de sangue. Mas os resultados eram claros. O fígado de Helena poderia ajudar Sofia, talvez até salvá-la. Ela pensou no que isso significava. A cirurgia era arriscada. Ela poderia enfrentar problemas de saúde depois, mas nada disso a assustava. O que a assustava era perder Sofia sem tentar. Ela agradeceu ao médico e saiu da clínica segurando os papéis perto do peito. Não sabia o que fazer em seguida. Era apenas uma governanta. Eles sequer permitiriam que ela doasse? Ricardo concordaria? Os médicos aprovariam? Uma pequena voz em sua mente dizia: não, regras, sistemas, procedimentos. Mas ela também conhecia algo mais forte do que tudo isso: o amor. Ela não se importava como o mundo a via. Sabia o que sentia. Sofia não era mais a filha de seu chefe. Sofia era sua filha. Helena foi para casa e sentou-se sozinha em seu quarto. Olhou para as paredes e pensou profundamente. Se contasse a Ricardo, ele poderia dizer não. Ele poderia pensar que ela estava agindo emocionalmente ou tentando cruzar uma linha. Mas Helena não estava agindo por impulso. Ela cuidara de Sofia por anos. Vira seus primeiros passos, segurara-a durante febres, acalmara-a após pesadelos e sentara-se ao seu lado durante as visitas ao hospital. Isso não era apenas um trabalho. Era o papel de uma mãe. E agora ela tinha a chance de dar algo que ninguém mais podia. Não se tratava mais de dever. Tratava-se de amor, de fazer o que precisava ser feito. Helena tomou uma decisão. Ela iria ao hospital sozinha e falaria com a equipe de transplantes. Lutaria pela chance de dar parte de seu fígado a Sofia. Se dissessem não, ela continuaria tentando. Ela não iria parar. Sabia que não seria fácil. Hospitais tinham regras. Sistemas legais tinham formulários. Ricardo tinha autoridade como guardião legal. Mas Helena estava pronta para atravessar todas as paredes. Sofia não era uma paciente para ela. Não era um trabalho. Era uma filha. Não por nascimento, mas por vínculo. Helena sabia que os pais fazem sacrifícios. Alguns dão tempo, outros dão dinheiro. E alguns, como ela, dariam um pedaço de seu próprio corpo se isso significasse que seu filho pudesse viver. Ela dobrou os resultados dos testes com cuidado e os escondeu em uma gaveta. Por enquanto, os manteria em segredo até encontrar o momento certo. Ela respirou fundo e olhou para uma foto de Sofia em sua cômoda. "Eu não vou deixar você ir", ela sussurrou. "Não sem lutar." Em seu coração, ela já havia tomado a decisão. O impossível não era mais uma barreira. Era simplesmente o próximo passo. Helena entrou no hospital naquela manhã com uma mistura de medo e determinação. Ela tinha o envelope com os resultados dos testes dobrado cuidadosamente em sua bolsa.
Suas mãos estavam suadas e seu coração batia rápido. Mas ela sabia que tinha que tentar. Ela se sentou em frente a 2 médicos em um pequeno escritório e contou tudo a eles. Como cuidara de Sofia desde que era um bebê, como fizera o teste em segredo e como os resultados mostravam que ela era uma combinação perfeita. Ela explicou que estava pronta para seguir com o transplante. Não queria dinheiro ou reconhecimento. Só queria que Sofia tivesse uma chance. Mas os médicos a interromperam antes que pudesse terminar. Eles disseram não. Disseram que a política do hospital não permitia transplantes de pessoas sem conexão legal ou de sangue com o paciente. Não importava que ela amasse Sofia. Regras eram regras. Helena ficou atordoada. Ela tentou explicar novamente, pensando que talvez eles não tivessem entendido. Contou como Sofia a chamava de Mamãe número 2, como a criara, como não se tratava de ser uma funcionária, mas de ser uma mãe. Mas os médicos foram firmes. Disseram que sentiam muito, mas o risco legal era muito alto. Disseram que poderia custar-lhe suas licenças. Helena saiu do hospital com as mãos trêmulas e lágrimas nos olhos. Ela não esperava um sim imediato, mas também não esperava um não categórico. Quando chegou em casa, contou tudo a Ricardo. No início ele não falou. Olhou para ela com incredulidade, tentando entender o que ela tinha feito. Então, de repente, seu rosto mudou. Sua voz falhou ao dizer: "Nunca mais toque neste assunto. Por favor, você é tudo o que Sofia tem. Eu já perdi minha esposa. Não posso perder você também." Ela sabia que Ricardo se importava com ela e respeitava tudo o que fizera por Sofia, mas sua reação também mostrava medo. Ele estava com medo de perdê-la, de algo dar errado durante a cirurgia. Ele não estava pensando como um pai desesperado para salvar sua filha. Estava pensando como um homem que já havia perdido muito e não queria mais dor. Helena tentou explicar novamente, mas Ricardo não quis ouvir. "Esta não é a sua luta", disse ele. Mas era aí que ele estava errado. Era a luta dela. Ela havia prometido a si mesma há muito tempo que faria tudo o que pudesse para salvar uma criança se tivesse a chance. E agora, ela tinha essa chance. Sofia não era apenas alguém que ela ajudou a criar. Era família, com ou sem laços de sangue. Então Helena tomou uma decisão. Se o hospital não a ajudasse, ela encontraria alguém que o fizesse. Em algum lugar do mundo, tinha que haver um jeito. Naquela noite, Helena voltou ao seu laptop. Sentou-se no chão de seu quarto, com os resultados dos testes ao lado, e começou a pesquisar novamente. Desta vez, ela não procurou por opções locais. Focou em clínicas e hospitais em outros países. Pesquisou por transplante de fígado de doador vivo, sem parentesco legal, casos pediátricos urgentes e outros termos que pudessem levar a algum lugar. Após horas de pesquisa, encontrou um centro médico no exterior. Tinha a reputação de aceitar casos difíceis e extremos. As histórias em seu site mostravam esperança, onde outros haviam dito não. Ela preencheu um formulário, anexou os resultados dos testes e escreveu uma longa mensagem explicando quem ela era, quem era Sofia e o que estava disposta a fazer. Esperava esperar dias, talvez semanas, mas na manhã seguinte recebeu uma resposta. Um médico chamado Dr. Almeida pediu para falar com ela diretamente. Ele havia lido tudo e queria ajudar. Helena agendou a videochamada e falou com o doutor. Almeida de seu quarto, usando um telefone antigo apoiado em uma pilha de livros. Ele era calmo, gentil e ouviu sem interromper. Seu rosto mostrava algo diferente dos outros médicos. Quando ela terminou, ele fez uma longa pausa antes de falar. Então ele lhe disse algo que ela não esperava. Ele havia perdido sua própria filha anos atrás para uma doença hepática. Ela estivera em uma lista de transplantes por meses, mas morreu antes que um doador fosse encontrado.
Desde então, ele dedicara sua vida a salvar outras crianças. Ele disse a Helena que acreditava no que ela estava fazendo. Se ela estivesse saudável e pronta para os riscos, ele a aceitaria como doadora. Não importava qual fosse seu trabalho ou se ela tinha laços legais com a criança. Ele explicou que tudo seria feito com cuidado, mas em segredo, para evitar problemas. Helena sabia que essa era sua única chance. Ela concordou imediatamente. Não fez perguntas sobre viagem ou dinheiro. Disse que daria um jeito. O doutor Almeida prometeu ajudar com a papelada e guiá-la através do processo. A cirurgia seria perigosa. Ela poderia ficar doente, poderia até morrer. Mas nada disso a assustava mais. O que a assustava era deixar Sofia escapar sem tentar tudo. Ela ainda não contou a Ricardo. Sabia que ele tentaria impedi-la novamente. Desta vez, ela não estava pedindo permissão. Estava fazendo uma escolha. Uma escolha que uma mãe faz. Ela manteve o plano para si mesma, organizando cuidadosamente cada passo. Precisaria de tempo, coragem e sorte. Mas uma coisa era certa. Se não fizesse isso, nunca se perdoaria. Ela olhou para uma foto de Sofia na parede e sussurrou: "Eu vou fazer isso, meu amor. Não importa o quê." E ela estava falando sério. Com Ricardo ausente em uma viagem de negócios internacional, Helena sabia que esta era sua única janela para agir. Ela já havia preparado tudo em segredo. Os documentos estavam assinados, os planos de viagem confirmados e o hospital no exterior estava pronto. Ela esperou até o segundo dia da viagem de Ricardo para se mover. Naquela manhã, ela arrumou 2 pequenas malas, uma para si e outra para Sofia. Ela disse à equipe em casa que estava levando Sofia para uma consulta de saúde particular, o que não levantou suspeitas, pois ela sempre esteve envolvida nos cuidados médicos da menina. Uma enfermeira de confiança, que estava ciente do plano real, a ajudou a organizar o transporte. O voo foi longo e tenso. Sofia estava cansada, mas calma. Ela não entendia tudo, mas Helena lhe disse que estavam indo para um lugar especial para obter ajuda. Elas chegaram tarde da noite, e a equipe médica estrangeira as recebeu em uma ala privada e silenciosa do hospital. Helena se internou no hospital com nomes falsos, conforme instruído pela equipe do Dr. Almeida para evitar a tensão ou interferência. Tudo foi tratado com precisão. Os médicos examinaram tanto Helena quanto Sofia mais uma vez para garantir que tudo ainda estivesse em ordem. A cirurgia foi marcada para o dia seguinte. Helena mal dormiu naquela noite. Ela sentou-se ao lado da cama de Sofia, passando os dedos pelos cabelos da criança enquanto a observava dormir. Sofia ainda não sabia de toda a verdade. Ela só sabia que Helena havia prometido fazer algo para ajudar. Antes do amanhecer, Helena escreveu uma carta curta e a selou em um envelope. Ela a colocou debaixo do travesseiro de Sofia. Dizia: "Se eu não acordar, saiba que a mamãe disse sim." Ela não queria assustar a menina, mas se algo desse errado, Sofia tinha que saber que esta foi sua escolha, feita por amor, não por medo. Sua mente estava calma. Ela estava pronta. No início da manhã, a equipe do hospital agiu rapidamente. Sofia foi levada para uma sala de cirurgia. Helena foi levada para outra, a poucos passos de distância. Os corredores estavam silenciosos, sem repórteres, sem perguntas, sem membros da família, apenas médicos e enfermeiras focados na tarefa. O doutor Almeida supervisionou o procedimento ele mesmo. A equipe havia ensaiado tudo. O plano era remover uma porção saudável do fígado de Helena e transplantá-la imediatamente para o corpo de Sofia. O tempo era crucial. Uma vez que o segmento do fígado fosse retirado, ele tinha que chegar a Sofia em minutos. Ambos os pacientes foram colocados sob anestesia. As máquinas apitavam de forma constante. Fora das salas, ninguém imaginaria a gravidade da situação lá dentro. As cirurgias começaram.
Lâminas se moveram. Mãos trabalharam com cuidado. Horas passaram como minutos. Todos nas salas de cirurgia se moviam com urgência, mas sem pânico. Todos sabiam o que estava em jogo. O silêncio lá dentro era quebrado apenas por instruções dos cirurgiões principais. Enquanto isso, a milhares de quilômetros de distância, Ricardo estava terminando uma reunião quando seu telefone tocou. Ele quase não atendeu, pensando que era apenas mais uma atualização de seu escritório. Mas o número era desconhecido, e algo lhe disse para atender. A voz do outro lado era do Hospital Internacional. A mulher falou com calma, mas com seriedade. Sua filha está atualmente em cirurgia, disse ela. Ricardo levantou-se tão rápido que sua cadeira caiu. Ele não entendeu. Que cirurgia? Que hospital? A enfermeira lhe deu o nome completo e a localização. Ela mencionou o nome de Helena, e foi então que Ricardo percebeu o que estava acontecendo. Seu coração despencou. Ele desligou e reservou o primeiro voo disponível, sem nem parar para fazer as malas direito. Ele não se importava com a duração do voo. Não se importava com o custo. Tudo em que conseguia pensar era em Sofia e Helena. Ele havia dito a ela para não fazer isso, e ela fez mesmo assim. Quando Ricardo pousou, o procedimento já havia terminado. Ele correu pelo aeroporto, mal passando pela alfândega antes de pular em um táxi. No hospital, ele passou pelas portas e perguntou pelos 2 nomes. A enfermeira na recepção o indicou para a unidade de terapia intensiva. Quando ele entrou, o quarto estava escuro e silencioso. Havia 2 camas. Uma abrigava Sofia, dormindo pacificamente, sua pequena mão envolta em uma bandagem. A outra cama abrigava Helena, ainda inconsciente, pálida, mas viva. Máquinas zumbiam silenciosamente ao lado delas. Ricardo caminhou entre as camas, atordoado. Ele ficou ali, absorvendo a cena. Foi a primeira vez que ele viu como era o verdadeiro sacrifício. Não em palavras, mas em ação. O batimento cardíaco de Sofia estava estável. Os sinais vitais de Helena estavam estáveis. 2 corações que antes apenas compartilhavam afeto, agora compartilhavam algo mais profundo. Sangue. Ricardo sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Nenhuma palavra saiu. Ele apenas observou. Ricardo ficou sentado entre elas por horas. Enfermeiras entravam e saíam. Os médicos o atualizavam com um otimismo cauteloso. O transplante foi bem-sucedido. Ambos os pacientes ainda estavam se recuperando e os próximos dias seriam críticos. Mas, por enquanto, as coisas pareciam boas. Ricardo leu a carta que Helena havia escrito. Ele a abriu com as mãos trêmulas. Se eu não acordar, saiba que a mamãe disse sim. As palavras o atingiram com mais força do que qualquer outra coisa. Ele finalmente entendeu a profundidade do que Helena sentia. Ela não fizera isso por gratidão ou aprovação. Ela o fez porque realmente era a mãe de Sofia. Não por lei, não por sangue, mas por amor e ação. Ricardo recostou-se na cadeira, segurando as mãos de ambas. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo próximo da paz. Ele viu o que ninguém mais havia visto antes. Naquele quarto não havia títulos ou papéis, apenas 2 corações conectados, agora para sempre, pelo mesmo sangue. Após 13 longas horas dentro da sala de cirurgia, os médicos finalmente saíram. Seus rostos estavam sérios e cansados, mas havia algo diferente em sua expressão, algo calmo e silenciosamente esperançoso. Eles tinham feito tudo o que podiam. O cirurgião principal removeu suas luvas e fez um aceno lento para a enfermeira que esperava no corredor. Ricardo, que estava sentado em um banco do lado de fora da sala, levantou-se rapidamente. Ele olhou para a equipe, procurando por um sinal, com medo de falar. O médico se aproximou dele e disse: "A cirurgia foi um sucesso." Ricardo congelou por um segundo,
tentando processar as palavras. O transplante de fígado tinha corrido bem. O corpo de Sofia havia aceitado o novo órgão. Nenhum sinal de rejeição até agora. Sua respiração estava estável. Sua febre estava começando a baixar. E seu batimento cardíaco estava forte. Todos sabiam que este era apenas o primeiro passo, mas era o passo pelo qual todos haviam rezado. Sofia foi transferida para a unidade de recuperação, cercada por máquinas e cobertores macios. As enfermeiras a verificavam a cada poucos minutos. Ela parecia em paz, como se estivesse simplesmente dormindo. Do outro lado do corredor, Helena estava em um quarto separado. Sua cirurgia também havia terminado, mas sua condição era mais frágil. Os médicos a colocaram em coma, induzido para ajudá-la a se curar lentamente. O trauma da operação foi intenso e seu corpo precisava de repouso total. Ricardo visitou os 2 quartos, caminhando de um lado para o outro com passos cansados. Quando entrou no quarto de Helena pela primeira vez, não conseguiu conter suas emoções. Ele olhou para seu rosto pálido, os fios, as máquinas, o silêncio. Ele caiu de joelhos ao lado da cama. Ela tinha feito algo que ninguém mais sequer considerou. Ela deu uma parte de seu corpo por uma criança que não gerou. Para Ricardo, isso não era mais apenas lealdade. Era amor, real e completo. Os dias seguintes foram lentos e emocionantes. As enfermeiras se moviam com cuidado, verificando os sinais, ajustando os medicamentos. Os médicos falavam com vozes calmas, explicando o que poderia acontecer a seguir. Cada hora importava. Ricardo mal saía do hospital. Ele ficava nas salas de espera, bebia café ruim e lia as mesmas páginas de um livro sem entender nada. Na terceira manhã, algo aconteceu. Uma voz suave chamou da cama. Papai. Era Sofia. Seus olhos estavam entreabertos e sua voz era fraca, mas clara. Ricardo correu para o seu lado. Suas bochechas tinham cor. Ela piscou lentamente, depois sorriu. Posso comer bolo? Ela perguntou. Ricardo riu e chorou ao mesmo tempo. Ele não podia acreditar. Os médicos entraram e a examinaram. Seu corpo estava respondendo melhor do que o esperado. Sua recuperação havia realmente começado. Mas logo ela olhou ao redor e perguntou: Onde está a mamãe número 2? E essa pergunta atingiu Ricardo com mais força do que qualquer outra coisa naquela semana. Ele sentou-se ao lado dela, segurando sua mão, mas não sabia o que dizer. Pensou em contar a verdade, mas as palavras não saíam. Como ele poderia explicar a uma criança que a pessoa que ela mais amava no mundo ainda estava dormindo e poderia não acordar em breve? Então ele apenas disse: Ela está descansando, querida. Ela está muito cansada. Sofia assentiu, confiando nele. Mas Ricardo sabia que não podia esconder a verdade para sempre. Naquela tarde, ele voltou ao quarto de Helena e sentou-se ao seu lado novamente. Ele contou tudo a ela. Falou em voz alta, embora ela não pudesse ouvi-lo, ou talvez pudesse. Contou como Sofia sorriu, como pediu bolo, como queria vê-la. Ele disse: Obrigado, várias e várias vezes. Segurou sua mão e ficou lá por horas, apenas ouvindo o ritmo suave das máquinas. Aquele quarto havia se tornado o centro de seu mundo. As pessoas que trabalhavam no hospital começaram a ouvir a história. Uma mulher que deu parte de seu fígado a uma menina que não gerou. Uma cuidadora que se tornou mais do que família. As enfermeiras falavam sobre isso nos corredores. Algumas choravam durante a troca de turnos. Os médicos, acostumados a lidar com números frios e resultados difíceis, admitiram silenciosamente que haviam testemunhado algo raro. Não apenas um caso médico complexo, mas um verdadeiro ato de sacrifício e amor. Sofia continuava a ficar mais forte. Comia pequenas refeições, sentava-se devagar e até riu uma vez quando uma enfermeira fez uma careta.
Mas ela continuava perguntando por Helena. Todas as manhãs, todas as noites, a mesma pergunta. Ela já acordou? Ricardo prometeu avisá-la no momento em que acontecesse. Ele ficou perto de ambos os quartos, esperando pelo segundo milagre. Não apenas a criança salva, mas a mulher que a salvara. E então ficou claro para todos ao redor que algo havia mudado. O quarto de hospital, que antes parecia um lugar de tristeza e medo, agora parecia o começo de algo novo. O que deveria ser um final trágico se tornou o início da recuperação. A vida de Sofia tinha dado uma reviravolta. Seu corpo havia aceitado o novo fígado. Ela estava se curando mais rápido do que o esperado. E mesmo que Helena ainda estivesse em coma, seus sinais vitais estavam fortes. Os médicos estavam esperançosos. A equipe olhava para Ricardo de forma diferente agora. Não apenas como um homem com dinheiro ou um cargo, mas como alguém conectado a uma mulher que deu tudo e a uma menina que lutou para viver. Eles não eram mais apenas pacientes. Eram uma história de amor, coragem e segundas chances. E naquele hospital silencioso, todos podiam sentir. Uma tragédia havia começado a se transformar, pouco a pouco, em um milagre. 5 dias após a cirurgia, algo que todos esperavam aconteceu. Helena abriu os olhos. Foi lento no início. Ela piscou algumas vezes, confusa, tentando focar. O quarto estava silencioso, exceto pelo suave bip dos monitores. Seu corpo estava fraco e sua cabeça pesada, mas ela estava acordada. Sua visão clareou lentamente, e a primeira coisa que viu fez seu coração disparar. Era Sofia. Ela estava ao lado da cama usando um chapéu de papel da brinquedoteca do hospital. Seu sorriso era largo e cheio de alegria. "Mamãe número 2, eu estou viva", disse Sofia em voz alta. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Ela tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Ela apenas chorou. O momento era grande demais, cheio de emoção. Depois de tudo o que passaram, o planejamento, o medo, a cirurgia, Helena havia conseguido. E Sofia também. Ambas ainda estavam aqui. As enfermeiras correram quando viram que Helena estava acordada. Uma delas verificou rapidamente seus sinais vitais, ajustou seu soro e gentilmente pediu que ela ficasse calma. O médico entrou momentos depois e lhe deu um sorriso suave. Ele explicou que a cirurgia tinha corrido tão bem quanto se poderia esperar. Seu corpo reagiu positivamente. Ela precisaria de tempo para se recuperar, mas a parte mais perigosa havia passado. Sofia a visitava todos os dias, sentada ao lado de Helena, esperando por este exato momento. Ela havia feito desenhos, contado histórias e até adormeceu em uma cadeira uma vez. Agora, vê-la acordada deixou Sofia ainda mais enérgica. "Eu disse a todos que você estava apenas descansando", disse ela orgulhosamente. Helena não conseguia parar de chorar. Seus braços estavam fracos demais para abraçar, mas ela estendeu a mão e Sofia a segurou com as 2 mãos. Ficaram assim por um longo tempo, sem falar, apenas se segurando com força. Mais tarde naquele dia, os médicos trouxeram novos resultados de exames. Desta vez, não eram apenas sobre o transplante de fígado. Estavam verificando algo maior. Como o corpo de Sofia estava respondendo agora que seu fígado estava funcionando. Os resultados fizeram todos fazerem uma pausa. O câncer, que antes se espalhava rapidamente, agora estava diminuindo. O novo fígado não estava apenas funcionando. Estava ajudando os medicamentos a finalmente fazerem efeito. O tratamento estava fazendo o que não conseguira fazer antes. Foi uma surpresa médica. Ninguém esperava uma resposta tão rápida. A equipe médica foi cautelosa, mas animada. Disseram que agora tinham esperança. Esperança real. Sofia ainda estava doente e havia um longo caminho pela frente, mas pela primeira vez,
o caminho não levava diretamente ao fim. Helena ouviu em silêncio enquanto eles explicavam tudo a Ricardo. Sentiu alívio, como se um fardo pesado tivesse sido retirado de seus ombros. Seu sacrifício estava funcionando. Naquela noite, Ricardo entrou sozinho no quarto de Helena. Ele segurava algo na mão. A carta que ela havia deixado para trás. Estava dobrada e um pouco amassada, mas ele a lera mais de uma vez. Ele ficou ao lado da cama dela, olhou para ela por um momento e depois sentou-se lentamente na cadeira ao lado. Sua voz era baixa. "Você salvou a única pessoa que me deu uma razão para continuar", disse ele. "Eu não sei como te agradecer." Helena piscou lentamente, ainda cansada, mas seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Ela não precisava de agradecimentos. Nunca fizera isso por reconhecimento. Não pediu permissão ou elogios. Fizera o que sentia em seu coração. Ricardo ficou ao seu lado por um tempo, falando suavemente sobre Sofia, sobre a recuperação, sobre o que poderia vir a seguir. Pela primeira vez, ele não falou como um chefe, falou como um pai. A notícia sobre o que aconteceu começou a se espalhar. Primeiro, foi dentro do hospital. Enfermeiras contaram a outras enfermeiras. Médicos compartilharam a história na sala de descanso da equipe. Então, alguém de uma clínica local mencionou a um repórter. Logo, jornais e blogs pegaram a história. A babá que doou parte de seu fígado para salvar uma criança. Manchetes como essa começaram a aparecer. Jornalistas ligaram para o hospital. Alguns até esperaram do lado de fora na esperança de uma foto ou uma entrevista. Mas Helena não estava interessada em nada disso. Ela pediu à equipe que mantivesse seu quarto de recuperação privado. Não queria luzes, microfones ou estranhos fazendo perguntas. Toda vez que alguém mencionava a história, ela dizia a mesma coisa. "Eu não quero ser famosa, só quero que ela viva." Para ela, isso não era um milagre para ser contado nas notícias. Era uma escolha pessoal, um ato silencioso de amor. Nada mais. Dentro do hospital, a atmosfera havia mudado. As enfermeiras sorriam mais. As pessoas que passavam pelo quarto de Helena muitas vezes espiavam com admiração. Mas ela não se importava com nada disso. Seus olhos estavam sempre em Sofia. Ela a observava brincar com um brinquedo, comer uma pequena refeição ou desenhar em papel com lápis de cor. Sofia ria novamente. Seu rosto tinha cor novamente. Ela estava se recuperando. Era tudo o que importava. Helena, embora ainda cansada e com dor, sentia-se completa por dentro. Ela havia feito o que veio para fazer. Havia dado a Sofia uma nova chance. Não havia acabado. A luta não estava terminada. Mas o futuro não parecia mais um beco sem saída. Ricardo ficou na porta uma manhã, observando as duas juntas. Ele não disse nada. Não precisava. Tudo havia mudado, e todos sabiam disso. E enquanto Helena segurava a mão de Sofia, ela sorriu e pensou. Isso é suficiente. Era isso que eu queria. O que começou como alguns sussurros silenciosos no hospital tornou-se manchete nacional. Logo, canais de notícias internacionais pegaram a história. Programas de televisão, sites e plataformas de mídia social estavam todos falando da mesma coisa. A mulher que doou parte de seu fígado para salvar uma criança que não era biologicamente sua. Âncoras de jornais chamaram de um ato de amor puro. Entrevistas foram solicitadas. Capas de revistas exibiam ilustrações de Helena e Sofia, embora Helena nunca tivesse posado para uma foto. Campanhas para doação de órgãos foram lançadas, inspiradas pela história. Em apenas alguns dias, o caso se tornou uma conversa global. Pessoas de diferentes países enviaram cartas, mensagens e até pequenos presentes. Helena foi mencionada em conferências médicas. O ato de uma mulher havia alcançado milhões. Mas enquanto o mundo assistia, falava e debatia, Helena permaneceu em silêncio, escolhendo focar não na fama,
mas em Sofia. À medida que a atenção crescia, também crescia a discussão pública. Médicos de todo o mundo se manifestaram. Muitos elogiaram o ato, chamando-o de corajoso e altruísta. Alguns disseram que os lembrou do motivo pelo qual se tornaram médicos, mas outros levantaram questões, não sobre Helena, mas sobre os sistemas que falharam antes dela. Por que ela havia sido negada no primeiro hospital? Por que as regras impediram alguém tão claramente disposto e compatível de doar? Investigações começaram. Jornalistas investigaram as políticas hospitalares e descobriram que o caso de Helena não era o único. Ao longo dos anos, muitas outras doações em vida foram rejeitadas, devido a regras excessivamente rígidas sobre laços legais ou de sangue. Várias vidas poderiam ter sido salvas, mas não foram. Um comitê de saúde do governo abriu uma revisão formal. Membros da equipe do hospital prestaram depoimentos. Um dos diretores que assinou a carta de rejeição no caso de Helena foi afastado. Seu nome foi removido do site do hospital. A mudança estava começando. As instituições médicas agora estavam sendo pressionadas a repensar seus protocolos. Alguns hospitais mudaram suas políticas imediatamente, adicionando laços emocionais à lista de critérios aceitáveis para doadores. Especialistas começaram a escrever artigos usando o caso de Helena como um exemplo do mundo real de por que a compaixão deveria ser incluída na tomada de decisões médicas. Fóruns online explodiram com elogios. Pessoas que nunca conheceram Helena a chamavam de heroína. Ela foi descrita como um símbolo de coragem moral. Postagens sobre ela foram compartilhadas milhares de vezes. Obras de arte foram criadas. Seu nome tornou-se associado à defesa da doação de órgãos em vários países. Várias grandes fundações de saúde queriam homenageá-la. Convites chegaram para cerimônias de premiação, jantares e até programas de entrevistas na televisão. Mas toda vez que alguém entrava em contato, Helena dizia a mesma coisa. Obrigada, mas não. Ela não queria um palco, um troféu ou aplausos. Não foi por isso que ela fez o que fez. Ela não salvou Sofia para se tornar alguém especial. Ela fez isso porque Sofia já era especial para ela. Enquanto isso, Helena continuou com sua vida normal, do jeito que gostava. Ela ficou longe das câmeras, das luzes, das perguntas. Ela nem contou à maioria das pessoas sobre a cobertura da mídia. Ela apenas se concentrou em Sofia. Elas faziam caminhadas curtas pela manhã, aproveitando o sol. Jogavam jogos de tabuleiro no jardim atrás da casa. Às vezes, pintavam juntas ou inventavam canções bobas. A força de Sofia retornava pouco a pouco. Seu apetite melhorou. Sua energia aumentou e sua risada voltava mais alta a cada semana. Helena se alegrava com cada pequeno sinal de progresso. Mais um passo dado. Mais uma colher de comida. Mais um exame limpo. Ricardo também começou a mudar. Trabalhava menos, ficava mais em casa e passava mais tempo com elas. A mansão, antes silenciosa e fria, parecia um lar novamente. Mas para Helena, a melhor parte de cada dia era ver Sofia apenas viver, sem tubos, sem máquinas apitando, sem medo. Uma tarde, Ricardo mostrou a ela um e-mail. Era uma oferta de uma conhecida fundação médica internacional. Eles queriam levar Helena a uma cúpula global de saúde para falar sobre sua experiência. Tudo seria pago. Ela seria presenteada com um prêmio humanitário na frente de milhares de pessoas. Ricardo disse que era uma chance de inspirar outros. Helena sorriu gentilmente e balançou a cabeça. Estou honrada, disse ela. Mas eu já recebi minha recompensa. Ela olhou pela janela, onde Sofia estava brincando com uma bola. Ela está viva. É tudo o que eu sempre quis. Ricardo não discutiu. Ele entendia mais do que ninguém. Sabia o que significava. A história poderia continuar sem ela. O mundo poderia falar,
compartilhar e lembrar. Helena não precisava fazer parte disso. Seu lugar era aqui, com Sofia. Era isso que importava. Que outros escrevessem artigos e entregassem medalhas. Ela só queria fazer o almoço e dobrar a roupa. Para alguns, sua decisão de se afastar dos holofotes era estranha. Por que não aceitar os prêmios? Por que não compartilhar a história em primeira mão? Mas para Helena, nada disso importava. O mundo podia chamá-la de corajosa, altruísta, heróica. Ela não se importava. O único título que lhe importava era Mamãe número 2. Esse era o único nome que enchia seu coração. Ela havia feito algo que nenhum livro de regras poderia explicar, nenhum sistema poderia medir. Ela deu uma parte de si mesma, literalmente, a uma menina que a chamava de mãe. Agora aquela menina estava viva, se curando, rindo. Para Helena, esse era o milagre. Isso era suficiente. Ela não queria fama, não queria seu nome nos livros de história. Queria Sofia segura, feliz e crescendo. E agora ela tinha isso. Tinha a paz de saber que o amor verdadeiro, quando é real, não precisa ser visto. Só precisa ser vivido. E esse tipo de amor nunca morre. 1 ano depois, a sala de estar parecia completamente diferente dos silenciosos quartos de hospital do passado. Estava decorada com balões coloridos, serpentinas e desenhos feitos por crianças. Um grande bolo de aniversário estava na mesa central, coberto com glacê rosa e com o número 7 no topo. Sofia estava em frente a ele, cercada por seus amigos da escola, primos e vizinhos. Suas bochechas estavam cheias de cor, seu sorriso era largo e seu cabelo, antes perdido por causa do tratamento, agora crescia novamente em cachos macios. Ela usava um vestido amarelo e uma pequena coroa de papel. Os convidados fizeram a contagem regressiva juntos. 3, 2, 1. Sofia respirou fundo e apagou as velas. Todos aplaudiram. Ricardo estava perto da porta com uma câmera na mão, filmando tudo. Ele ria, seu rosto orgulhoso e em paz. Isso era mais do que uma festa. Era uma celebração da sobrevivência. Um lembrete de que Sofia havia conseguido. Helena estava ao lado de Sofia, segurando sua mão gentilmente. Ela usava uma blusa azul simples e jeans, seus olhos brilhando enquanto observava Sofia rir e comer bolo. Durante o último ano, Helena permaneceu por perto, ajudando com consultas, horários de medicamentos e dias de escola. Ela havia se curado lentamente da cirurgia, mas seu foco nunca esteve em si mesma. Sempre esteve em Sofia. Agora, vendo-a tão cheia de vida novamente, Helena sentiu algo profundo dentro de si, uma sensação de alegria silenciosa, de algo completo. Ela ajudou a servir suco para as crianças e garantiu que todos tivessem uma fatia de bolo. Vários convidados que conheciam a história completa lhe deram sorrisos suaves ou pequenos abraços. Mas Helena não queria falar sobre o passado. Ela só queria que o dia fosse perfeito para Sofia. A música tocava, as crianças dançavam e, por um tempo, ninguém falou sobre hospitais, médicos ou dor. Apenas felicidade. Em um momento durante a festa, Sofia parou de brincar e se virou para olhar para Helena. Sua voz era suave, mas séria. Mamãe número 2, agora eu vou realmente viver, certo? A pergunta não foi feita por medo. Foi feita por esperança, pela necessidade de confirmação. Sofia passara por tanto em tão tenra idade. Mesmo agora, com sua força retornando e sua risada mais alta, ela ainda se lembrava das partes difíceis, das agulhas, das máquinas, das longas noites. Helena se ajoelhou lentamente, seus joelhos doendo um pouco, e encostou sua testa na de Sofia. Ela colocou as mãos gentilmente nos ombros da menina e olhou diretamente em seus olhos. Sim, meu amor, disse ela calmamente com um sorriso caloroso. Você vai viver. Sofia sorriu e a abraçou com força.
Ao redor delas, a festa continuava. Balões pulando, crianças rindo. Mas para elas, aquele momento silencioso significava tudo. Ricardo capturou essa troca na câmera. Ele parou de gravar por um momento e abaixou o aparelho. Observando-as, sentiu um nó na garganta. No último ano, ele também havia mudado. Depois de quase perder Sofia e testemunhar o sacrifício de Helena, ele se tornara um tipo diferente de pai. Passava mais tempo em casa, estava mais presente nas pequenas coisas. Não deixava mais o trabalho tomar conta de todas as horas do dia. Ver Sofia ficar mais forte lhe dera uma razão para desacelerar e apreciar mais a vida. Ele também se aproximara de Helena. A conexão deles, antes baseada em papéis de empregador e empregada, agora era construída sobre confiança, respeito e algo que não precisava de nome. Ele sabia que ela havia salvado sua filha, não apenas com a cirurgia, mas com amor. E hoje, ele não via duas pessoas ao lado do bolo. Via uma família, uma de verdade, formada não por sangue, mas por escolha. Conforme a festa continuava, as pessoas entravam e saíam da casa. Algumas traziam presentes, outras ficavam para o bolo e os lanches. O riso ecoava pelos corredores e a música tocava de um pequeno alto-falante na mesa. Na sala de estar, algo especial estava perto da estante. Uma moldura de madeira simples, colocada cuidadosamente ao lado de uma foto de família. Dentro da moldura estava a carta que Helena havia escrito antes da cirurgia. Se eu não acordar, saiba que a mamãe disse sim. Ricardo decidiu exibi-la onde pudesse ser vista, não por atenção, mas como um lembrete. Cada pessoa que lia aquelas palavras entendia o que significavam. Que o amor não precisava de aprovação. Que ser pai ou mãe não tinha nada a ver com sobrenomes ou certidões de nascimento, e que às vezes as decisões mais poderosas são as silenciosas, tomadas no escuro, por puro amor. Aquela carta se tornara parte de sua casa. Quando o sol começou a se pôr, as crianças sentaram-se em um círculo abrindo presentes. Sofia riu alto ao desembrulhar um quebra-cabeça, uma boneca e um kit de desenho. Helena sentou-se no sofá próximo, observando-a com atenção. Cada risada, cada abraço, cada pequena piada entre as crianças parecia um presente. Sofia não estava apenas viva. Estava vivendo plenamente, ruidosamente, feliz, e isso era tudo o que Helena sempre quisera. Ela não precisava de medalhas, elogios ou histórias escritas em jornais. Já havia recebido a única recompensa que importava. Sua filha do coração estava aqui, crescendo, sorrindo, sonhando. A luta valera a pena. A dor, o medo, o risco, tudo isso. Porque no final, a resposta à pergunta de Sofia era agora uma promessa. Sim, você vai viver. E nada poderia ser mais verdadeiro. O quarto estava cheio de luz, e a carta na moldura continuava a lembrar a todos: o amor verdadeiro, é suficiente. Finalmente chegamos ao fim desta história. Estou extremamente feliz que você tenha chegado até aqui. Muito obrigado por assistir. Comente abaixo o que você achou e qual foi a melhor ou a pior parte. Não se esqueça de se inscrever. Até a próxima vez.